Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Em verdade eu vos digo, quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta. É melhor entrar na vida sem uma das mãos, do que tendo as duas, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se o teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés, do que tendo os dois, ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só, do que tendo os dois, ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós queremos também refletir um pouco a respeito da liturgia deste final de semana, que nos faz um convite especial, melhor, nos adverte sobre algo que muitas vezes não temos consciência. Nós carregamos um tesouro em vaso de barro, a nossa fragilidade, a nossa limitação. E que tesouro é este que a palavra quer nos dizer hoje? O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus. Para entendermos isso, precisamos percorrer então as leituras, e quero começar pela primeira, do livro de Números. O livro de Números é um livro que mostra o povo de Deus que já está a caminho no deserto. Começa mostrando a partir do Monte Sinai, onde recebem as tábuas da lei, continuam caminhando pelo deserto, e depois acampam na planície de Moabe, de frente, já na entrada, na porta, digamos assim, da terra prometida. E um dos pontos principais do livro de Números, uma das mensagens principais é mostrar o caminho que este povo, que tinha sido escravizado, que portanto tem uma mentalidade de escravo, vai fazendo essa conversão de mentalidade ao caminharem seguindo a Deus, que vai fazer com que eles se conscientizem de que ao caminhar com Deus, eles não são mais escravos, são livres, porque Deus os liberta. É o mesmo caminho que nós também precisamos percorrer. Nós precisamos sair da mentalidade de escravos do pecado, escravos das ideologias e do mal, para entendermos que somos livres. E essa liberdade, essa salvação, quem nos deu foi nosso Senhor Jesus Cristo. E esse caminho é feito com o auxílio do Espírito Santo. Então vamos entender o que estava acontecendo ali na primeira leitura. Moisés, um grande homem de Deus, um grande líder, guiado pelo Espírito Santo, ele percebe que existe um povo numeroso que ele precisa liderar, que ele precisa cuidar. Então o que é que ele vai fazer? Ele vai escolher alguns líderes para ajudá-lo nesta missão. A palavra diz de 70 anciãos. Lembramos que 70 é um número simbólico. Esses anciãos são, na realidade, os chefes das famílias mais numerosas e que vão ajudar Moisés. A primeira questão que se impõe aqui é: um líder, ele não pode liderar
a partir dos seus desejos e das suas vontades, ou do que ele acha ser o melhor. Não pode ser assim. Por quê? Porque nós, muitas vezes, somos influenciados pelas nossas paixões desordenadas. É verdade ou não é que muitas vezes a gente fala uma coisa e faz outra? É verdade ou não é? Quantas e quantas vezes nós falamos uma coisa e fazemos outra? Pensamos em algo e fazemos algo que não deveríamos fazer. Nos contradizemos. Então, se esses líderes comandassem por eles mesmos, a coisa ia desandar. Era preciso que para o povo de Deus, esses líderes tivessem a graça do Espírito Santo. E é isso que Deus faz. O mesmo Espírito Santo que conduz Moisés, também é dado a estes homens. Interessante, eles estavam reunidos na tenda, ou seja, no lugar do encontro com Deus, no lugar da oração. A tenda era o lugar onde ficavam as tábuas da lei, guardadas ali, mostrando que era ali que Deus se encontrava com o seu povo. Mas, interessante, 2 homens também receberam o Espírito Santo, Eudade e Medade. Inclusive fica a dica para, se você tiver filhos gêmeos, né? Quem sabe não fica aí a dica, Eudade e Medade. Ou, talvez não tenha filhos gêmeos, mas você gostou, chama ele de Eudade, vai que cola, né? Bom, estes 2 homens, eles também receberam o Espírito Santo de Deus, mas eles não estavam na tenda, eles estavam no acampamento. O que significa estar no acampamento? Significa estar no lugar onde a vida cotidiana acontece, aonde eles dormem, aonde eles comem, aonde eles convivem. Ou seja, lugar do cotidiano, da vida, do dia a dia. Se eles receberam o Espírito Santo ali, e não na tenda, e não no lugar de oração, significa para nós que o Espírito Santo de Deus, ele é dado a todos, para que em todas as situações, ele nos conduza. O Espírito Santo não é somente para a vida de oração, o Espírito Santo não é somente para os momentos em que eu estou na igreja, o Espírito Santo é para todos os dias, para todas as situações, para todos os acontecimentos. Ele nos inspira e nós precisamos acolher essa inspiração dele. São para as pequenas e grandes decisões, pequenos e grandes momentos, em todas as situações. E veja, o Espírito Santo de Deus não é somente para um grupinho, não é somente para algumas lideranças, mas é para todos nós. É por isso que a profecia de Moisés se cumpriu. Quem dera se todo o povo de Deus recebesse o Espírito Santo, disse ele na primeira leitura hoje. Essa profecia se cumpre em Pentecostes e de uma maneira muito especial, ela se concretiza na nossa vida no batismo. Nós recebemos o mesmo Espírito Santo que Moisés, que estes anciãos. Não é para alguns, não é para poucos. Veja que interessante, na leitura de hoje, Josué e os discípulos pensam que é só para alguns. Quando esses 2 homens, Eudade e Medade, eles começam a profetizar, ou seja, demonstram que estão cheios do Espírito, o que é que Josué faz? Moisés, manda que se calem, é para você o Espírito Santo, o que esses caras estão fazendo? O Espírito Santo não é para eles, o Espírito Santo é para você. E o que é que Moisés vai dizer? Não tenha ciúmes por mim, não. Quem dera que todo o povo de Deus recebesse o Espírito Santo. Da mesma forma, no Evangelho, os discípulos chegam para Jesus e dizem: Jesus, tem um cara aí, não sei nem quem é, ele está expulsando demônios em seu nome, mas ele manda ele parar, ele nem segue a gente, ele nem está aqui. Ou seja, expulsar demônios, ou seja, poder de Deus, a força do Espírito. Jesus dá o seu ensinamento. Não,
Se Ele não está contra nós, Ele está a nosso favor. Se Ele está usando do meu nome para expulsar demônios, ou seja, se o Espírito o conduz a isto, se Deus lhe dá este poder, então Ele não vai falar mal de mim, Ele está do nosso lado. Porque tanto Josué quanto os discípulos pensam que o Espírito Santo de Deus é para poucos. O grande problema é que nesse caso eles estavam com ciúmes, né, e tudo mais, mas o grande problema é que muitas e muitas vezes nós achamos a mesma coisa. Nós achamos a mesma coisa. Se cada um de nós entendêssemos que o Espírito Santo está aí e que Ele está aqui para nos ajudar. Muitos aqui, eu tenho certeza, acompanham, por exemplo, as orações e as meditações do Frei Gilson, né, na internet. Muitos aqui, se eu pedisse para levantar a mão, muitos levantariam a mão, não é verdade? Muitos aqui, por exemplo, acompanham o Instituto, né, o Hesed, o Exército de São Miguel Arcanjo, fazem a Quaresma de São Miguel Arcanjo. Não são homens e mulheres de Deus, ungidos por Deus? São ou não são? São. Não são uma bênção de Deus para nós? São. Mas o Espírito Santo de Deus que age neles é o mesmo que está em nós. É aqui que nós precisamos entender. Nós temos muitas vezes essa mentalidade de que é para alguns. Não. O Espírito Santo quer agir em nós como age neles e em tantos outros homens e mulheres ao longo da história. É o mesmo Espírito Santo. Acontece que nós não damos a oportunidade ao Espírito. Nós muitas vezes abafamos, desprezamos a inspiração do Espírito de Deus. Por isso nós precisamos fazer como eles, nos abrir. Porque nós também somos chamados a ser bênção na vida das pessoas. E é o Espírito Santo que vai nos guiar para que isso aconteça. Já imaginou uma comunidade repleta de pessoas que se deixam guiar pelo Espírito Santo de Deus? Que comunidade seria essa? Já pensou? Na sua vida pessoal, mas também enquanto comunidade, tenho certeza que se pareceria muito com a comunidade as primeiras comunidades que nós vimos em Atos dos Apóstolos. Se nós nos deixássemos guiar, com certeza não haveria mais esses ciúmes, como Josué mostrou, a inveja um do outro, não haveria busca por outras coisas, divisão. A gente não iria desesperadamente buscar, por exemplo, como diz na segunda leitura, riquezas, bens materiais, porque nós entenderíamos que a grande riqueza nós já temos. É Deus, é o Espírito Santo nos guiando e nos levando para o verdadeiro caminho da felicidade. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a liturgia de hoje quer nos chacoalhar, quer nos fazer tomar consciência de que nós podemos e devemos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus, ser bênção de Deus na vida das pessoas e neste mundo que necessita tanto deste testemunho, de pessoas ungidas e que se deixam levar pelo Espírito Santo de Deus. Que o Senhor nos ajude a tomar consciência desta verdade, valorizar esta verdade e colocá-la em prática em nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.